Como você costuma se expressar em momentos de aflição? Algumas pessoas, sobretudo religiosas, costumam dizer, meu Deus. Outras fazem uma pergunta a si mesmas. E agora? Você sabia que no Antigo Testamento havia uma expressão de lamento que era muito utilizada nos momentos de angústias? O profeta Isaías utiliza essa expressão no seu tempo, quando profetizou diante de algumas circunstâncias. Daqui a pouco, a gente vai continuar conversando sobre as profecias deste profeta importante do Antigo Testamento. Eu sou o pastor Wilbert. Até já! Meus amados, como de costume, estamos estudando mais uma vez a lição bíblica aqui na Escola Bíblica Especial, na TV Viva a Promessa. A Igreja Adventista da Promessa tem um carinho muito grande por essa área religiosa. Aos sábados, as nossas unidades possuem escolas bíblicas, cujos promessistas têm o hábito de fazerem algumas reflexões teológicas. E de 3 em 3 meses, a editora oficial da nossa denominação, ela produz uma lição bíblica sobre um determinado tema. E ao longo dessa semana, nós estamos estudando a lição sobre o tema Assim diz o Senhor. É uma reflexão que estamos fazendo sobre as profecias do profeta Isaías. O profeta Isaías, que é um dos profetas mais relevantes do Antigo Testamento, cujo livro é classificado entre os profetas maiores. Alguns livros, mais precisamente 17, são chamados pelos teólogos de livros proféticos. São livros que estão ali esparramados, espalhados no Antigo Testamento, sendo que 5 desses 17 livros são denominados livros dos profetas maiores, não porque esses profetas, os seus autores, tenham sido mais importantes do que outros profetas do seu tempo, mas sim pela quantidade de palavras, quantidade de profecias que eles reproduziram. Este é o caso do profeta Isaías. Eu falei em outra oportunidade, gostaria de repetir, trata-se do profeta messiânico. É aquele que mais abordou sobre o aparecimento do Messias, embora tenha vivido 700 anos antes do surgimento de Jesus nessa terra. O profeta Isaías, na sua característica de homem de Deus, em alguns momentos denunciava os pecados do povo. E essa competência também fazia com que ele se pronunciasse a respeito do juízo que Deus havia determinado para punir aqueles que não se arrependiam dos seus pecados. Essa lição, a lição de número 7, a lição que nós estamos estudando hoje, tem como tema Ai dos que se rebelam, vai nos fazer refletir sobre alguns capítulos, mais precisamente os capítulos 28, 29, 30, 31, 32 e 33 do livro que carrega o nome desse profeta. No início aqui da nossa Escola Bíblica Especial, eu fiz questão de mencionar uma expressão que era muito comum naquele tempo, a expressão do pranto funeral. Assim como nos nossos dias nós temos alguns hábitos, por conta da nossa cultura, a gente costuma se expressar de diferentes maneiras diante de circunstâncias adversas, naquele tempo também era muito comum. Era muito comum a expressão ai. Essa expressão que comumente a gente utiliza quando sofre algum tipo de dor. O profeta Isaías, ele faz uso dessa linguagem para proferir alguns julgamentos de Deus. Parece que nesse período, alguns dos servos do Senhor estavam confiando demais em quem não deviam confiar. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque quando confiamos em quem não devemos confiar, ou quando desobedecemos às ordens de Deus, nós estamos nos colocando em certas enrascadas. Inclusive, estamos sendo sujeitos a ouvir esses ais da parte de Deus. Afinal de contas, a palavra do Senhor afirma categoricamente: ai daqueles que se rebelam. A gente vai conversar sobre isso. O pastor Arildo está aqui com a gente, um dos apresentadores aqui da nossa Escola Bíblica Especial.
já esteve aqui na condição de comentarista. Acredito que a sua estreia foi comigo aqui algumas semanas ou alguns meses atrás. Pastor Arildo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui novamente, é uma satisfação. Essa casa se sente honrada com a sua presença. Com certeza os telespectadores têm uma expectativa de ouvi-lo hoje. Fique à vontade para poder fazer a sua primeira apresentação e também tecer os seus primeiros comentários a respeito da lição de hoje. Amém. Paz do Senhor, pastor Wilbert. Paz do Senhor, amigo promessista que está aí na sua casa, amigo da Escola Bíblica Especial. É um prazer estar aqui, realmente, pastor. A minha estreia foi com o senhor, né, aqui na Escola Bíblica Especial. E hoje eu trabalho na Secretaria de Escola Bíblica, também contribuindo com toda essa estrutura que a gente tem. A Secretaria da Escola Bíblica, ela traz assim, ela reafirma a importância da Escola Bíblica para a igreja, né? Então, aproveitando esse momento, né, a gente ressalta isso. A Secretaria de Escola Bíblica e... Vou fazer uma pausa aqui, porque eu faço essas pausas dramáticas, tá, pastor? A gente vai colocar no ar isso. Amigo da Escola Bíblica, eu sei que você parou para me ouvir agora que eu fiz essa pausa aí. A missionária Célia, pastor Wilbert, que é líder da Secretaria de Escola Bíblica, vai trazer novidades em breve para a gente aqui. Então, você que gosta da Escola Bíblica, fica ligado aí, tá bom? Vou voltar aqui, pastor Wilbert. Pastor, fazendo o seu merchan, né? Tem que fazer um merchanzinho, né, pastor? Só me permita, pastor, fazer aí Fique à vontade. Trazer uma informação para o pessoal de casa, até pode ser que pessoas não crentes estejam nos assistindo ou não promessistas. A Escola Bíblica, ela é uma ferramenta pedagógica da nossa denominação. Os promessistas, né, sobretudo os promessistas que são raízes assim da nossa denominação, eles amam a escola bíblica. E nós temos uma espécie de ministério que a gente chama de secretaria que cuida dessa área. Perfeito. Em toda a denominação. E o pastor Arildo, ele trabalha com isso juntamente com sua líder, missionária Célia. Continue, pastor, Perfeito. Por favor. Não estava no script esse reforço a respeito da secretaria, mas eu acho que é importante. Então, assim, ficou dado esse recado aí para você, amigo promessista. Pastor Wilbert, esse assunto é muito importante mesmo, tá? Porque, como o senhor disse, ele fala sobre a importância da gente confiar em quem deve confiar e o risco de confiar em quem não devemos confiar, né? Então, a gente vai aqui, dentro das profecias de Isaías, desses capítulos que o senhor citou na introdução, analisar sobre como o povo de Deus se corrompeu, ou já corrompido, ele se perdeu no caminho, confiou em quem não deveria e acabou experimentando a destruição. Só que não é só isso que a lição vai mostrar para a gente. A lição também mostra sobre a vitória do povo de Deus, sobre a vitória final daquele que se arrepende dos seus pecados, daquele que se volta para Deus, daquele que confia em Deus, porque Deus é soberano, pastor Wilbert, a gente sabe disso. Só que no momento da dor, no momento do sofrimento, ou no momento da bonança, no momento da festa, às vezes a gente esquece do quanto Deus é importante na nossa vida, e não só importante, é fundamental, é a essência de tudo, né? E isso aconteceu com o povo lá no passado, e ainda acontece nos dias de hoje, e a gente vai aqui mergulhar nesse assunto para extrair muitas lições para a gente. Todo profeta, pastor, né, é uma espécie de porta-voz de Deus, né? O profeta era um homem comum, tanto é que, via de regra, os profetas, eles são apresentados, né, com o nome dos seus pais, para que as pessoas tivessem a compreensão de que se tratava de um ser humano, alguém de carne e osso, né? O profeta, ele conversava naturalmente, ele comia, ele descansava, mas quando o profeta, ele parava e utilizava a expressão, assim diz o Senhor, as pessoas daquele tempo, no Antigo Testamento, compreendiam que Deus estava falando com aquele homem. Então, aquele homem iria reproduzir o que estava no coração de Deus, o que ele escutava audivelmente, não era aquilo que ele pensava. Exato. Que Deus estava falando. Então, o profeta, ele era um transmissor, né? Ele era um intérprete. Ele escutava Deus e reproduzia o que Deus falava consigo. E Isaías, né, assim, é um mensageiro da esperança, né? Capítulo 40, a gente vai estudar em outro momento, diz, consolai o meu povo, ou seja, as palavras de Isaías também produziam consolo, mas Isaías, ele não se omitia quando ele precisava pronunciar os juízos de Deus, né? É por isso que a lição de hoje fala sobre esse pranto funeral, sobre o ai, né? Deus usa essa linguagem popular para fazer as pessoas entenderem que o momento
o momento era difícil e que coisas ruins estavam por vir por conta desse pecado cometido, ou desses pecados cometidos. Então, a gente, pensando nisso, pastor, a gente vai responder as perguntas, como de costume, para que a gente torne aqui o nosso bate-papo didático. Fique à vontade para me interromper, eu sei que você vai compreender quando eu tiver que lhe interromper também. E dessa forma, a gente vai produzindo uma dinâmica na nossa conversa. Isso. O pessoal de casa, né, quando estiver assistindo aqui essa programação, vai estar comentando aqui embaixo, né? De vez em quando o pastor Arildo também vai lá, comenta, eu também comento. Então, sua participação, você aí que faz parte dos nossos telespectadores, é muito importante. Por favor, não deixe de tecer o seu comentário. Pastor, vamos começar aqui explicando essa expressão do pranto funeral, né? Na lição fala sobre esse tipo de desabafo que era comum entre as pessoas que passavam pelo sofrimento. Então, o que é que o senhor tem a dizer para a gente sobre o significado desse termo, o termo ai, conquanto eu tenha, de alguma forma, falado sobre o assunto? Sim, mas a gente pode explorar mais ainda, embora seja um termo simples, né? Quando a gente está com dor, a gente fala ai. Tornou-se uma linguagem nossa também, né? Exato, é algo assim simples, que até é fácil para qualquer espectador entender, né? E a lição vem trazer esse aspecto mesmo. É uma expressão de dor, é uma expressão de lamento. A lição ensina para a gente aqui que é como se dissesse assim, que aflição. Tem a ver com luto, tem a ver com perda, tem a ver com lástima por aquilo que passou e por um sentimento profundo de tristeza. Então, nós vamos ver aqui muitos ais, né, pastor? Ai para Samaria, ai para Jerusalém, ai para muitos povos ali, enfim, é uma linguagem bíblica dos profetas. Não apenas Isaías utilizou o ai, na Bíblia mesmo nós encontramos outros ais, e é simples assim, é uma expressão de lamento, de profunda tristeza, de dor, e é muito sério isso. Porque quando a gente vê esse aspecto aqui colocado para uma nação inteira, Deus dizendo por meio do profeta um ai, dessa forma, como uma expressão de sofrimento para um povo inteiro, né? Isso é bastante profundo, né? Mais para frente a gente vai explorar isso. Você disse, né, que era uma expressão que não apenas utilizada pelos profetas, né? Eu lembrei de Jesus, em Mateus capítulo 23, quando ele denuncia os pecados dos fariseus, dos escribas. Ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, né? Tem uma série de ais de Jesus. Eu lembrei também lá do livro da Revelação, o livro de Apocalipse, que a Bíblia diz, ai daqueles que habitam sobre a terra. Então, é uma linguagem da palavra de Deus e que expressa, pastor, um Deus que corrige. É importante a gente fazer essa digressão, né? Deus, claro que ele é amor em essência, mas faz parte desse sentimento divino o ato de corrigir. Porque criou-se uma ideia, pastor Arildo, de que a correção é má. A correção, segundo a Bíblia, ela é produto do amor verdadeiro. Exato. Então, quando a Bíblia fala ai, na realidade, está revelando que Deus corrige, e esse Deus que corrige, ele corrige porque ama, correto, pastor? E a raiz desse pensamento que a correção é má, às vezes pode vir de que nós queremos corrigir, temos uma tendência para corrigir a nós mesmos, aos outros, e às vezes a gente erra a mão, porque nós não somos perfeitos. Só que aí está a diferença, pastor. Deus é perfeito. Então, a correção de Deus é exata, é perfeita, né? Às vezes a nossa correção é exagerada. Sim. Em algum ponto, apenas uma reflexão. Às vezes a gente exagera na correção. Pensa que é correção, na verdade não é uma correção. Agora, Deus é perfeito. Então, a gente precisa fazer realmente essa diferença, né? A correção de Deus é fruto também do seu amor. Ela está vinculada, está ligada, não se separa Deus apenas em aspectos diferentes. Deus é amor e é justiça. A correção de Deus faz parte de tudo isso. E quando Deus corrige, Deus está dando um chacoalhão naquele que está pecando. É o que acontece aqui, né? Deus vai dar um chacoalhão em Samaria, né? Olha, as coisas não estão bem aí. Vocês precisam pensar que agora é tempo de ai. As coisas não estão bem aí em Jerusalém, né? Nas terras de Judá.
As coisas não estão bem aí no Egito, as coisas não estão bem para a Síria. Então Deus está revelando aí o seu caráter, o caráter de quem corrige. Muito bem, pastor. Segunda pergunta, a gente vai explorar um pouco o texto bíblico, fazer aqui uma hermenêutica do texto. O capítulo 29, vou pedir a sua colaboração para ler 2 versículos, o versículo 2 e 13, né? Porque a pergunta diz assim, ó: apesar de Jerusalém se orgulhar de ser o altar lareira de Deus, a própria sede do único culto, explique por que Deus não se agradava do culto deles. Apenas a título de contextualização, pessoal de casa, Jerusalém era o lugar onde estava o templo, onde ocorriam as celebrações, o lugar dos sacrifícios. Então, os moradores de Jerusalém se orgulhavam, né? Eles tinham aquela prática religiosa como patrimônio histórico. Só que para Deus não bastava ter o templo e ter o culto, né? Era necessário que houvesse vida naquilo que estava sendo realizado no templo. Então, o que é que Isaías fala sobre as cerimônias, os louvores, as celebrações que estavam acontecendo no templo, pastor? Lê os 2 versículos e responde para a gente, por favor. Fazendo a leitura do versículo 2 do capítulo 29, diz assim: contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como a Ariel. Versículo 13 diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Pastor, comenta conosco aí, sobretudo essa expressão, né? Deus está chamando alguém de Ariel. O que é que tem a ver essa expressão com esse ai que está sendo proferido pelo profeta? O que é que estava acontecendo? Qual é o pano de fundo histórico, religioso, que estava acontecendo ali naquele ambiente de culto? Por favor, pastor. Isso. Como o pastor Wilbert apontou, a Jerusalém já era vista como a grande capital, a grande central da adoração a Deus, né? E Ariel aqui seria um nome simbólico para a própria Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, que significa, como diz na própria questão aqui, altar lareira. Significa que era um lugar especial para Deus e também para as pessoas. E nesse versículo que eu li, versículo 2, Deus está dizendo, parafraseando, obviamente, né, como dizendo assim, olha, Ariel, que seria Jerusalém, se tornará, que seria o altar lareira, se tornará um altar de sangue. Então, o juízo virá sobre essa cidade, né? Então, já ele aponta o nome simbólico porque era um nome que era utilizado como uma expressão de quão pomposa era a grande Jerusalém, né? E essa questão fala muito sobre tradição, fala muito sobre o quanto a gente se apega às tradições, o quanto o povo se apegava a essas tradições, aos ritos, né, aos cultos que eles prestavam, às cerimônias que eles prestavam, porém o coração estava longe. Nesse versículo 13 que eu fiz a leitura, é claro que a gente aqui na lição, né, tem um tempo limitado, então a gente resume todo o contexto, né? E nesse resumo do contexto, o versículo 13 já é taxativo, ele aponta o porquê que Deus tornaria aquela cidade desolada. Justamente porque eles estavam adorando a Deus apenas de forma externa, pastor. Apenas de forma externa. Era de boca para fora, Era de pastor? boca para fora. Era louvar a Deus com os lábios, era orar com a boca, como diz aqui, mas o coração longe. Aí, pastor, eu raciocinando aqui, pensando em alguma aplicação, né, alguma forma da gente entender de maneira mais prática, quando a gente ouve relatos de divórcio, de separação, de traição, de adultério, alguma coisa assim, eu já ouvi de pessoas que relataram que antes de trair o seu cônjuge, por exemplo, só um exemplo, o coração já não estava mais ali no casamento. Resultou no pecado do adultério, mas antes mesmo do pecado do adultério, o coração começa a se afastar da pessoa. Então, isso é comum ao ser humano.
coração vai se afastando, mas a pessoa continua ali por tradição, por costume, praticando aquilo, porque virou sempre fez, virou uma rotina, foi sempre assim, mas o coração vai se afastando, né? E também não é novidade que na Bíblia o próprio Deus, ele usa essas figuras, né, de adultério, né, para exemplificar algumas questões. Então eu pensei a respeito disso, porque a gente ouve relatos assim, de pessoas que dizem que o coração se afastou primeiro. E é muito perigoso quando o coração se afasta, porque aqui no contexto da Bíblia, o coração, né, a gente fala muito em coração é fácil de entender, mas seria basicamente o centro, né, o centro dos sentimentos, o centro dos pensamentos, o centro da volição, da vontade da pessoa. Então, é muito perigoso a gente cair nesse orgulho. Na verdade, existiam essas duas coisas, né, um orgulho de que Jerusalém era a grande central de adoração, eu diria assim com as minhas palavras, e o coração foi se afastando, eles foram fazendo as coisas por costume. Dá muito para a gente aplicar para a nossa vida, né? Deus, pastor Arildo, não fica impressionado com a forma. Exato. A forma tem o seu valor, porque a forma expressa nossa cultura, o nosso método, mas Deus está muito preocupado com a essência, né? Havia o templo, havia a liturgia ali, né? A liturgia que regia os sacrifícios, as celebrações, mas aquilo não poderia apenas ser um estereótipo. As pessoas precisavam vivenciar aquilo que elas expressavam na hora da adoração. E você falando, pastor, assim, a gente faz uma ponte com aquilo que Tiago disse, inspirado pelo Espírito, no Novo Testamento, que nenhum pecado ele acontece de uma hora para outra, né? Segundo Tiago, a pessoa ela vai gestando o pecado, né? O pecado primeiro é concebido. Ele começa como um embrião, né? Então, isso que estava acontecendo, né? Então, assim, as pessoas estavam com o coração distante, elas iam, praticavam a rotina da adoração, iam para o templo. O Shabat, ele era uma prática, ele era uma cultura de todo judeu. Porém, Deus que consegue enxergar além das aparências, né? Deus enxerga o interior do copo, né? Deus enxerga o que tem dentro da gente, usa o profeta para fazer essa denúncia. Então, assim, uma denúncia até corajosa, né? Porque Isaías, por si só, não teria capacidade de discernir se a adoração das pessoas era verdadeira ou falsa. Eu não posso, na igreja que eu sou pastor, dizer se a adoração das pessoas é verdadeira ou falsa. Você também não pode, na igreja que você faz parte da equipe pastoral, fazer isso também. Mas Isaías estava ouvindo Deus dizer, olha, diga a esse povo que a adoração não está chegando até mim, porque adoro apenas com os lábios, adoro apenas com palavras, mas o coração está distante. Eles estão cada vez mais longe de mim. Então, isso tem comprometido o relacionamento com Deus. Eu penso que é nessa linha, né, que Deus faz esse pronunciamento de ai, né, de juízo, né? Isso mesmo, pastor. Na verdade, essa lição ela parece complicada, mas trata de assuntos que a gente já está até acostumado na igreja, porque isso é abordado várias e várias vezes na igreja. E eu acredito que hoje, até o final desse estudo, a gente vai assim... Ao menos foi o meu sentimento, assim, quando eu terminei esse estudo aqui, de estudar essa lição. Eu preciso estar ao lado de Deus. Eu preciso estar perto de Deus, porque as coisas que Deus diz, o tema da lição é assim diz o Senhor. As coisas que Deus diz se cumprem, acontecem, vão acontecer. Tudo que Ele disse vai acontecer. Então, cabe a mim estar realmente fazendo a vontade do Senhor da melhor maneira que eu posso, me aplicando, me dedicando e não seguindo o exemplo aqui de Jerusalém ou das pessoas ali de Jerusalém nesse momento, né, de Ariel nesse momento aqui. Se orgulhar, pensar que está tudo bem, tudo maravilhoso porque estou cumprindo todas as regras, né? Um único ponto antes da gente avançar, eu sei que, né, o tempo é pouco limitado, mas assim... também, por outro lado, pastor, a gente corre o risco de ficar acusando os outros de estarem adorando com os lábios e não com o coração. Foi o que o senhor já disse. A gente não tem capacidade, por nós mesmos, de chegar nos outros e dizer você é o tradicionalista, você é isso, você é aquilo. E fica assim, sabe, como que diminuindo os outros porque pensa que chegou num nível melhor de espiritualidade. Mas será que a gente não faz isso exatamente para encobrir a realidade do nosso coração? Perfeita colocação. Acusa os outros para que ninguém perceba o que está nem nós mesmos
ninguém, nem nós mesmos, percebamos o que está acontecendo no nosso interior, né? É o chamado espantalho. A gente cria um espantalho, faz uma coisa assim contra... Porque isso está sendo muito comum, infelizmente, hoje em dia, né? Um espantalho assim contra a religião. Eu sou contra a religião, a religiosidade, eu sou contra o tradicionalismo. Mas cabe uma reflexão pessoal, né, da gente olhar para si e ver se a gente não está praticando, não está sendo assim, as nossas ações não são contra a vontade de Deus e isso só está sendo um disfarce, né? E assim, para fazer uma hermenêutica correta do texto, pastor e pessoal de casa, em nenhum momento o profeta aqui é usado por Deus para detonar a religião em si. Exato. Deus não é contra a religião, de forma nenhuma. Pelo contrário, a religião judaica, ela foi estabelecida, autorizada por Deus. O problema era aquilo se tornar uma mera aparência, uma hipocrisia. O que Deus não quer é hipocrisia. Não tem nenhum problema a gente cultuar, a gente fazer parte de uma denominação religiosa, a gente exercer nossos dons nos ministérios da congregação. Tudo isso faz parte e é plenamente aceitável. O problema é quando isso se torna uma maquiagem para esconder os pecados não confessados, né? Para esconder nosso distanciamento de Deus. É o que estava acontecendo com o pessoal lá de Samaria, né? O Reino do Norte. É o que estava acontecendo com o pessoal lá de Jerusalém, né? Os judeus, o Reino do Sul, né? E o profeta chega a dizer, né, que aquele altar lareira, né, que é o Ariel, né, esse é o significado, ele ia se transformar no altar de sangue, né? Exatamente por essa falta de seriedade com as coisas espirituais. E, infelizmente, pastor, Jesus já tinha dito para a gente isso, né? Um abismo puxa outro abismo, né? Se dois cegos... um guiar o outro, ambos cairão no buraco, né? Então, assim, esse não foi o único pecado, né? Segundo os capítulos subsequentes, né, os israelitas, eles começaram a firmar aliança com povos estranhos, com aqueles a quem Deus tinha dito para não ter qualquer tipo de relacionamento. Então, eles passaram a fazer uma aliança com os egípcios, né? O Egito era uma nação poderosa na época, então, diante de algumas dificuldades, os judeus, ao invés de se voltarem para o Senhor e confiarem no único Deus para resolver seus problemas, mas como o coração estava distante, ao invés de me consertar espiritualmente, eu faço uma aliança política. Aí faz uma aliança com Faraó, e aí, meu irmão, aí, queridos telespectadores, aí vem um novo ai. Aí só ladeira abaixo, como diz o bom brasileiro. E o ai, inclusive, vai para o próprio Egito. Exato. Né? Vai para o próprio Egito. Vamos aqui na terceira pergunta, eu acho que vai nos ajudar. Né? Isaías capítulo 30, eu vou fazer essa leitura, para que o pessoal de casa também possa mergulhar aqui naquilo que o texto está dizendo. Mas a proteção de Faraó, Isaías 30, versículo 3. Mas a proteção do Faraó lhes trará vergonha e a sombra do Egito lhe causará humilhação. Os versículos anteriores, pastor, só para ficar completo aqui, ai dos filhos obstinados, filhos rebeldes, declara o Senhor, que escutam planos que não são os meus, fazem acordo sem a minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado. Versículo 2 diz, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder de Faraó e refúgio na sombra do Egito. A proteção do Faraó lhe trará vergonha e a sombra do Egito lhe causará humilhação. Pastor, explica para a gente aí, né, esse texto bíblico, com base na terceira pergunta que diz assim, Judá fez aliança com o Egito visando obter segurança e proteção. Eles tiveram êxito? Explica para a gente com base nesse texto que eu acabei de ler, por favor. Dentro aqui desse texto, né, falando do texto mesmo, primeiro, a Assíria já havia invadido o Reino do Norte, já havia tomado o Reino do Norte. Foi terrível, porque guerra, invasão, saqueamento, esse tipo de situação não é coisa pouca, né? É sofrimento, é ai de verdade. Muito bem. Só que aí Judá, que era o Reino do Sul, começou a ficar com medo, pastor. Foram alguns anos ali, pouco depois da invasão ali do Reino do Norte, Judá começou a ficar com medo, ficou com medo. O que a lição ensina para a gente é que, provavelmente, alguns conselheiros pressionaram o rei, dizendo, rei, já atacaram lá em cima, vão atacar aqui embaixo também, a gente precisa fazer alguma coisa.
Mas a diferença, pastor, desse povo para os outros povos é que esse era o povo de Deus. Não era como qualquer outro povo que se apega às coisas materiais ou fica desesperado por alguma coisa ruim que está acontecendo. Só que eles meio que esqueceram disso, né? Eles estavam, como nós já dissemos, com o coração tão longe, tão afastados, que começaram a ficar com medo e fizeram essa aliança com o Egito. Procuraram aliança com o Egito. Então, Judá, que seria o reino do sul, procurou aliança com o Egito para se proteger, procurou aliança com o Egito para se guardar. O problema é que se tornaram, de certa maneira, vassalos do Egito. E aí sofreram as suas consequências por conta disso. Simplesmente porque fizeram aliança com o Egito? Também, mas não só por isso, porque eles esqueceram de confiar no Senhor, pastor. No Senhor Deus dos céus, o Senhor soberano. Então, assim, esse basicamente foi o contexto, né? Eles acabaram sofrendo justa punição, porque se afastaram do Senhor, da confiança no soberano, e algum tempo depois eles foram também, Judá também foi destruída. Hoje a gente está passando, pastor, por muitos rumores de guerra, né? A gente acompanha as notícias, a gente sabe, enfim, Israel, Irã, né? Hamas, esse povo todo, né? A Ucrânia com a Rússia, Estados Unidos ali meio se metendo em tudo, né? China e Taiwan, pressões de todas as partes e tudo mais. Quem acompanha mais as notícias percebe um movimento muito grande de política internacional, né? Eu faço uma relação com isso e eu acredito que os irmãos, os amigos que estão em casa, estão nos assistindo, também façam uma relação. A gente tem uma tendência a se apegar às coisas, se apegar às pessoas, a confiar no que a gente tem. Se a gente morasse, pastor, num país, uma hipótese, né? A gente morando num país super protegido, com armas, a gente se sentiria mais seguro. Do ponto de vista humano, Do ponto de vista humano, né? Um país que consegue se proteger contra ataques de outros países, de outras nações. Mas um país que não tem essa força toda se sente mais fraco. Nessa situação aqui, eles se sentiram mais fracos e sentiram medo de serem atacados e procuraram alianças que não deveriam ter feito com pessoas que não eram do povo de Deus. Então, racionalmente, a decisão política não era absurda. Sim. O problema é quando a gente racionaliza demais as coisas. E tira Deus da jogada. Isso aí, exatamente, pastor. Né? Tira Deus da jogada. Mas o coração estava distante de Deus. Isaías por isso o Senhor né? disse, uma coisa leva a outra. E é isso que, quando a gente estuda a Bíblia, isso fica tão claro. Né? Aí no momento da gente aplicar, que às vezes para algumas pessoas se torna mais difícil. Por isso que a gente está aqui, né, procurando explorar na Bíblia esses assuntos para que você aí em casa consiga entender, né, de forma clara como isso se dá. Né? O coração vai se afastando, você faz as coisas por costume, já não se importa mais de estar com o coração ali perto do Senhor, de verdade. Daqui a pouco você fica com medo de alguma coisa, de alguma situação, faz aliança com quem não deveria, né? Então, aí acaba, o que aconteceu para esse povo foi a destruição, que não foi assim, eles não ficaram impunes por conta disso, né? De nada adiantou a proteção egípcia, né? Nada. Então, pastor, assim, o perigo de ficar distante de Deus é porque os valores deixam de ser considerados, os princípios passam a ser quebrados. Então, quando o coração está distante da palavra, quando não há comunhão com os céus, então tudo vale. Em nome do bem-estar, vale tudo. Isso. Esse vale tudo, ele é perigoso, porque além de arranhar a imagem e semelhança que Deus quer que a gente tenha dele, também não nos oferece qualquer tipo de proteção. Foi o que aconteceu aqui, e Deus faz questão de dizer pelo profeta, ai daqueles, olha mais um ai aí, pastor. Mais um pranto funeral aparecendo. Ai dos que descem ao Egito. Ai daqueles que confiam ali no faraó. Né? Ai desses, pastor. Pastor, quarta pergunta. Eu vou pedir para você nos ajudar fazendo a leitura de Isaías 33, 2 versículos. Né? O 2 e o 10. Você pode ler o 2 e depois o 10. 1, 2 e 10. Isso. Claro. Enquanto eu faço aqui a pergunta, quais 2 fatos que foram determinantes para que isso acontecesse? A pergunta geral é a seguinte, ó. O item 3 descreve que os israelitas, por fim, alcançariam um novo tempo de justiça, além de proteção e segurança.
Aí sim, quais os dois fatos que foram determinantes para que isso acontecesse? O texto então diz assim, Isaías 33, 1, 2 e 10. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que procedes perfidamente contra os que não procedem perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Versículo 10. Agora, pois, me levantarei, diz o Senhor. Agora me erguerei. Agora serei exaltado. Esse é o texto ipsiliteris, pastor, mas explica, como o senhor explicou muito bem na questão 3, explica para a gente o contexto dessas passagens bíblicas, o que é que está acontecendo, e respondendo a essa quarta pergunta para a gente, por favor. A gente acabou de ver que a Assíria, povo inimigo do povo de Deus, atacou o reino do norte, porque Samaria, o povo do reino do norte, estava ali pecando contra Deus. Foi castigado por Deus por meio da Assíria. O povo de Judá fica com medo. Vai atrás do Egito. Vai atrás do Egito. Sofre destruição ali também. Na história nós temos isso. Na Bíblia, história bíblica, nós temos isso. Não escaparam. Não escaparam. Mas não escaparam por quê, pastor? Porque Deus não era assim misericordioso, porque Deus não queria mais eles nunca mais? Não. Deus, agora, daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Deus sempre quis que o coração das pessoas se voltasse para Ele. Sempre quer. A ideia da correção divina é para isso, né? Isso. Mas agora, então, a gente tem essa situação. A Síria foi, de certa maneira, instrumento de Deus para a destruição do reino do norte, do reino do sul, de Judá, mas eles também não ficariam impunes. Então, quando nesse texto aqui, o verso 1 e 2, que eu li, especialmente o 1, que fala que o despojador será despojado, quer dizer que a Síria, que antes despojou esses povos, que se tornaram seus inimigos, né, do reino do norte e do sul, também seria destruída. Então, não é porque o inimigo foi, de certa maneira, um instrumento ou usado por Deus, que ele ficaria impune também por conta de suas maldades. Era um povo mau, era um povo pecador no nível extremo, e Deus também traz um ai para a Assíria. É isso que a gente vê aqui. No verso 2, a gente já tem uma mudança, né? No versículo 2, a gente vê que o povo, ele indica que o povo se volta para Deus, finalmente, pastor. Há um quebrantamento. Finalmente pastor. há um quebrantamento. Depois de tantos anos, depois de tanto tempo, se tratando de nação, então, enfim, as pessoas se voltam. E está no verso 2 isso. As pessoas se voltam para Deus, se arrependem ali dos seus pecados e tudo mais. E então começa uma restauração. E aí, resumindo, esses dois fatos que o texto bíblico aponta, eles são vistos como fatos escatológicos, fatos que viriam para o futuro e para a eternidade. Eu apontaria dentro dessa questão a vinda de Jesus e o derramamento do Espírito Santo, que é o que a lição ensina aqui, ela aponta, né, ela destaca para a gente desse ponto aqui. Israel, o povo israelita ou israelense que está no mundo até hoje, ainda sofre. Embora tudo isso que a gente está vendo, pastor, está dentro do contexto da antiga aliança. Sim. Isso também é um ponto a se observar. Está no contexto da antiga aliança. Mas até hoje Israel sofre, e as pessoas sofrem, e no Antigo Testamento eles sofreram futuramente. Então, quando viria essa paz? Quando que seria esse momento de desfrute, de paz que a Bíblia fala que eles teriam? É a paz eterna. Então, há profecias aqui que são para eles, mas também são para nós. Né, de um momento de paz, de justiça, de satisfação plena no Senhor, de alegria plena no Senhor que virá, quando virá buscar a sua igreja. Esse momento virá, então também aponta para o futuro. E o derramamento do Espírito Santo é justamente o que foi cumprido quando Jesus subiu aos céus e depois no dia de Pentecostes derrama o Espírito Santo e hoje a gente pode ser preenchido por esse Espírito.
recebe a alegria desse Espírito, é assim, desafiado por esse Espírito a pregar o Evangelho e tantas outras coisas boas que Deus faz na nossa vida por meio desse Espírito que está e habita em nós, pastor. Muito bem, pastor. Versículo 2 aí, de Isaías 30, ele revela um arrependimento por parte do povo. Quando a gente vai lendo a subsequência do texto, a gente descobre que Deus ele promete, por meio do profeta, restabelecer o reino. Existe uma promessa de paz, é onde os teólogos utilizam para fazer o apontamento messiânico, onde Jesus apareceria. O aparecimento de Jesus Cristo, com o estabelecimento da sua igreja na terra, nos prometeria um período eterno, sem qualquer tipo de aflição, onde não mais haveria ai. Não é? É exatamente isso que o texto está dizendo para a gente. Mas a Assíria, que era o povo inimigo, que tinha sido o instrumento divino para trazer sofrimento ao próprio povo de Deus, também teria que encarar as consequências das suas maldades. Exato. Deus ele governa tudo e todos, então não importa se a Síria cria em outros deuses. Deus estava de olho no que estava acontecendo e Deus também iria exercer juízo. Pastor, o nosso tempo, como você sabe, ele é limitado. Você usou essa expressão umas Verdade. 2 ou 3 vezes. Mas antes de encerrar a lição, eu gostaria de pedir o teu comentário para uma parte aplicativa da nossa lição. É aquela parte tradicional onde o autor da nossa lição, ele nos propõe 2 compromissos. 2 compromissos que são reproduzidos em 2 frases, as quais eu vou ler. E depois de lê-las, pastor, por favor, teça um comentário para a gente sobre essas 2 frases. Perfeito. Frases que se baseiam na lição que a gente acabou de estudar. Primeiro compromisso, confie em Deus, Ele é soberano. Segundo compromisso, volte-se para Deus, Ele é misericordioso. O que você tem a dizer para a gente sobre essas 2 frases, pastor, por favor? Eu diria para você, amigo da Escola Bíblica que está aí me assistindo, e para o pastor Wilbert e para todos nós, assim, não se desespere por conta do que está acontecendo hoje na tua vida. Porque algumas pessoas, elas se desesperam por coisas diferentes. Pode ser um certo desespero, uma certa angústia, uma certa tristeza interna, pastor, por alguma questão que está acontecendo na nossa vida, na vida de quem está assistindo. Pode ser alguém que se preocupe por questões externas, por essa questão mundial, por uma ansiedade que toma a vida dessa pessoa, por tantas coisas externas que pode estar acontecendo. E a mensagem simples aqui é confie no Senhor. E confiar no Senhor é até quando não há razão para confiar no Senhor aparentemente. Que aparentemente as coisas estão ruins, mas essa confiança, que pode ser até um sinônimo de fé, é quando você continua confiando mesmo quando as coisas estão difíceis. No segundo ponto, fala sobre o arrependimento que a gente precisa ter, diário, constante, de se voltar para Deus. Quando sentir que o coração está um pouquinho longe, está um pouquinho distante, é o nosso compromisso, voltar para Deus. Tirar mais tempo com Deus, orar mais, ler mais a palavra, estar mais com os irmãos, dar uma atenção maior às coisas espirituais, para a gente não se perder. Ou quem sabe por conta de algum pecado grave que essa pessoa cometeu e de forma mais traumática cortou o relacionamento com Deus. Volte-se para Deus, volte-se para o Senhor. Eu diria que a mensagem final aqui muito contexto histórico, muitas coisas, muitos capítulos, mas o fim de tudo isso é continuar confiando no Senhor soberano, pastor. Pastor Arildo, muito obrigado pela sua cooperação. Tenho certeza que suas palavras vão nos fazer evoluir, né? Vamos crescer na presença do Senhor. Que Deus abençoe sua família, abençoe seu ministério. Amém. Que a palavra de Deus continue aí queimando no seu coração e Deus lhe traga aqui novamente em outras tantas e tantas oportunidades para colaborar com a Escola Bíblica Especial. Seja nessa cadeira que eu estou, na cadeira de apresentador de âncora, ou seja nessa cadeira aí que você desempenhou tão bem o papel de comentarista. Muito obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Meus irmãos, antes de encerrar a nossa Escola Bíblica, eu quero orar. Eu vou orar pela sua vida, né? Diante daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente estudou, a gente precisa fazer uma reflexão, uma introspecção, né? Precisamos aplicar aquilo que aprendemos na nossa vida pessoal.
A gente vai permitir que o Espírito Santo nos sonde e desta forma a gente possa ter a nossa vida aprumada na presença do Senhor. É claro que eu vou aproveitar também para orar pelas suas necessidades, porque enquanto você estuda a palavra, é possível que também você esteja preocupado com outras demandas e Deus não é insensível com a sua dor. E nós vamos orar e certamente Deus vai cuidar de você. Feche seus olhos onde você estiver agora e receba a minha oração e Deus assim possa abençoar a sua vida. Muito obrigado, meu Deus, pela vida do pastor Arildo, que hoje foi o comentarista dessa lição bíblica, que o Senhor continue abençoando sua vida e ministério. Obrigado, meu Deus, por essa lição que o Senhor nos trouxe, que nos fez lembrar que devemos confiar apenas na Tua palavra, apenas no Senhor. Afinal de contas, não adianta confiar nas nossas próprias forças ou confiar naqueles a quem o Senhor nos diz para não confiarmos. Precisamos confiar plenamente no Senhor e nós depositamos em Ti toda a nossa fé. Depositamos no Senhor a nossa esperança, porque acreditamos que o Senhor é quem pode resolver todos os nossos problemas. É por isso que eu oro, meu Deus, para que haja crescimento espiritual na vida dos ouvintes dessa escola bíblica, mas também que a Tua bênção seja autorizada. O Senhor conhece quais são os seus lamentos, quais são suas aflições, quais são as suas dores. E o Senhor, com o seu poder, não tenho dúvida, há de tocar nessas pessoas para trazer sobre elas bênçãos sobre bênçãos. É assim que eu procedo em oração e já te agradeço na autoridade do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir.